para todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso Fórum Internacional Experiências na Liderança. E aí vale a gente compartilhar por que deste fórum. A gente acabou localizando e a gente tem uma interação com líderes que gera uma convergência e reverbera aquilo que a gente acredita e pratica e leva para o mundo corporativo. E a gente resolveu trazer esses líderes para compartilhar suas experiências. E aqui a gente vai abrir o painel fantástico com o Juliano e com a Patrícia sobre gestão humanizada e vamos ter um bate-bola incrível. Eu acompanho, particularmente, esse projeto, esse processo há um bom tempo deles dois, né? Então, vamos aproveitar bem esse tempo para que a gente tenha essa bagagem, essa experiência. Rê, quer fazer algum comentário? Já abrindo aqui, a Regina, para quem ainda não conhece, é uma amiga, uma consultora aqui, parceira da Estação Liderança, e foi a curadora deste fórum. Então, Regina, com você aí uma palavrinha para a gente dar início. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do Adilson de ter me convidado para fazer a curadoria desse fórum, que é uma experiência maravilhosa, porque é com grande prazer, né, que eu estou aqui e espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade, nessa troca de experiências, né, porque nós tivemos a honra e a oportunidade de convidar líderes que são protagonistas, né, da centralidade do humano nas organizações e que tem trazido a humanização para esse palco, a experiência do colaborador, o relacionamento de confiança dentro das organizações, preocupados com a saúde mental dos colaboradores, a realização, a felicidade no trabalho, em todas essas dimensões que nós acreditamos, né? Então, é com muita honra e com muito prazer que estou aqui e estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Bora lá. Então, nós temos o primeiro painel aqui, Gestão Humanizada, e temos com vocês o Juliano e a Patrícia. E nós vamos fazer o primeiro convite. Para começar, normalmente são as meninas, né, que vêm primeiro nessa, mas isso também está mudando, né? Acho que essa gentileza, essa cordialidade tem que existir, obviamente, mas a gente teve um combinado aqui, então o Juliano vem primeiro. O Juliano é um executivo do Grupo Eurofarma, está indo para a África, está falando do Brasil aqui ainda, né? Porque tem hora que você, onde você está, né, Juliano? E a gente quer já dando início a esse processo, Juliano, como que começou esse processo para a gente falar dessa sua gestão, do que você pratica nesse ambiente da vida e do ambiente corporativo, porque quando eu acompanho seus posts no LinkedIn, e uma das coisas que ficou muito clara ali é essa questão do próprio pertencimento, né? E as pessoas falam, o Juliano é a referência de pertencimento, né? Então, me fala dessa questão da gestão humanizada. A gente vai ter aqui, só para dar um parâmetro geral para todos os participantes, nós vamos ter uns minutinhos aqui iniciais com o Juliano, e depois vamos ter um tempo de perguntas e respostas, e depois vamos vir no segundo bloco com a Patrícia, tá bom? Para a gente potencializar aqui o processo, então vou pedir para que o Juliano abra o seu fone, eu vou fechar a Regina e vou pedir para a Patrícia também, e na hora que a gente tiver, abre o fone e fala, tá bom? Bora lá. Bom, muito boa tarde aí. Primeiro, agradecer aí pelo convite, é uma honra imensa poder estar aqui. E agradecer a gentileza da Paty e deixar eu falar antes dela, porque falar depois dela é bastante difícil, né? Então, aí o Adilson fez um grande favor para mim, porque falar depois, no dia do livro lá, eu falei depois de você, nossa, eu falei, meu Deus, o que mais falar depois da Patrícia trazer tanta coisa. Então, eu fico contente aqui em poder abrir isso. Então, obrigado mesmo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, não só hoje com a Paty, com vocês todos aqui, mas todo o cronograma ele é espetacular, tem profissionais incríveis e é até uma responsabilidade muito grande, né?
poder falar e ser o primeiro a falar aqui dá aquela tremidinha, né, meu? Então é bem interessante, mas sempre muito enriquecedor. Como você bem trouxe aí há poucos minutos atrás, Adilson, esse evento aqui é reflexo de um trabalho que vem sendo construído há muito tempo e que vai engajando pessoas, né? A gente vai no meio da caminhada encontrando pessoas aí que pensam um pouco parecido com a gente, acreditam nos valores que a gente acredita, e a gente vai somando forças e conseguindo aí trazer um tema tão importante que é, nesse caso, a gestão humanizada, enfim, e todos os temas que circundam esse tema principal são fundamentais e têm sido cada vez mais nas companhias, né? E aí a gente teve já, né, enfim, várias experiências de poder partilhar e trocar, a gente se conheceu, você já fez à época um trabalho para mim na Momento, alguns trabalhos, né? A gente foi ali se conhecendo e tendo a oportunidade de partilhar com você algumas das coisas que eu acredito. Aí, antes de eu trazer um pouco da minha experiência, eu estava ontem dando uma olhada aqui de novo no teu livro que está aqui, né, na minha mão aqui, revisando, relembrando um pouquinho das coisas. E aí eu acredito que quando eu olho um pouco nessa questão da gestão humanizada, eu vejo algumas lógicas, assim, né? Alguns pontos são condições que a gente tem que estruturar, até porque a gestão humanizada ela não é obra do acaso, né? Ela é, na verdade, reflexo geralmente de um trabalho muito bem estruturado, né? Que a gente precisa estruturar e alimentar ele a cada dia para que, de fato, você consiga criar, facilitar ambientes para que aconteça uma gestão humanizada, aconteça ali o alinhamento de propósito. Então, dois pontos principais que eu anotei aqui que eu acho que são fundamentais a gente ter ali a questão do respeito e da justiça. Então, são dois elementos, duas dimensões iniciais que são fundamentais, e que são isso, você consegue criar ambientes, né, na qual isso sejam regras, certo? Então, respeitar as pessoas e ser justo, né? Não é ser bonzinho, enfim, é ser justo. E a partir daí, eu vejo outras várias dimensões como consequência, como criar um ambiente de confiança, em ser possível aí contratar e estruturar alinhamentos de propósitos, o tal do senso de pertencimento, né, que você fala tanto, enfim, ele acaba sendo uma consequência bastante importante. A possibilidade, né, de ter ambientes na qual as pessoas possam manifestar sua gratidão, enfim. E aí tem um aspecto que é fundamental, que inclusive foi minha amiga Patrícia que falou no livro, que é a questão da maturidade, né? Então, tudo isso são elementos que eu acredito bastante que são fundamentais e são etapas de processos, né? Não é, vamos lá, tem um monte de gente legal aqui e cria um ambiente na qual há uma gestão humanizada, uma gestão espiritualizada, um ambiente na qual as pessoas conseguem se desenvolver. Não é bem assim. Na verdade, a gente precisa estruturar, precisa criar ali objetivos, conseguir dar visibilidade para que as pessoas possam, de fato, se enxergar nesse ambiente, conseguir ter ali segurança, seja, né, psicológica, enfim, para poder expressar as coisas. Então, enfim, então é um pouco disso aí que eu acho que é bacana trazer antes de tudo, né? Agora, falando um pouco sobre mim, né? Eu estou na Eurofarma há 12 anos. A maior parte, na verdade, da minha etapa na Eurofarma, eu passei numa unidade de negócio da Eurofarma, que era uma empresa, depois veio a ser uma unidade de negócio, que é a Momento. E foi, inclusive, lá que eu conheci o Adilson. Então, eu entrei na Eurofarma em 2011 como propagandista, depois eu vim transferido para essa unidade que eu comentei, a Momento, e lá fui promovido a gerente distrital, passei pela posição de gerente de contas, fiquei bastante tempo no treinamento, e foi, inclusive, onde eu vi a maior oportunidade de eu poder colocar as sementinhas que eu acreditava, né, para poder provocar as pessoas, enfim, trazer essa reflexão, e ali saíram resultados espetaculares, enfim, foram grandes vivências que eu levo para a minha vida, pessoas, profissionais, e vários depoimentos ali que foram fantásticos. Então, sem dúvida nenhuma, na posição de treinamento ali, eu tinha um grupo maior, né, várias pessoas, então toda a força de vendas, toda a equipe gerencial, então tudo passava ali pela área de treinamento, a gente tinha essa possibilidade. Tudo isso muito bem, é importantíssimo, né? Tudo muito alinhado com a diretoria da empresa, né, com a gerência de marketing da empresa, para que a gente pudesse de verdade trazer isso e provocar os colaboradores. E a Momento, à época, enfim, e hoje também não é diferente, né? Ela tem pessoas de diferentes faixas etárias, né? É uma empresa que atua no Brasil inteiro, então isso traz vários desafios
E também várias oportunidades, né? Para a gente poder ali traçar, provocar e as pessoas conseguirem ali colocar em prática essas crenças, e aí a gente depois vai vendo os resultados, né? Eu tive a oportunidade de partilhar com você, acho que no livro tem um pouco disso, né, Dilson? Um pouco dos Sim, resultados que sim. a gente teve, pegou uma E, pandemia aí e- e que... deixa eu aproveitar, porque tem uma riqueza tão bacana na sua fala, porque é, você, em algum momento, né, você ou a empresa, se sentiu na contramão? Porque o que vocês dois levam não está na mão da maioria das empresas, a gente sabe disso, né? A gente até comentava, né, Regina, de que esse fórum não seria possível em 5, 10 anos atrás. A gente não teria gente, talvez já com essas práticas, mas talvez não com essa coragem de compartilhar isso. Você se sentiu na contramão de um movimento ou você sentiu que a mão era essa e ia ser uma velocidade? Queria que você falasse um pouquinho, porque acho que tem uma riqueza tão extraordinária nessa pegada que eu acho que ela é fantástica, Juliana. Olha, eu não posso dizer que na Momento, na Eurofarma, eu tenha me sentido na contramão. E Não, eu mas assim, não internamente, acho que fora, porque assim, vocês criaram, isso está parte da cultura, né? Uhum, Isso vê sim, um sim, sim. fortalecimento. Mas assim, no mercado e no mundo, quando vocês olham assim, vocês são os, hoje menos, mas foram as pessoas muito estranhas, né? Porque parece que, desculpa usar o É, termo aqui, mas assim, poxa, mas você fala disso mesmo para sua sim, equipe? sim, sim, Né? sim. Porque essa fala do Juliano, quando a gente se conheceu, foi: nós vamos trabalhar com a equipe comercial, nós queremos resultados, mas não a qualquer custo. Quando eu vi isso, eu falei assim, putz, tem uma conexão aqui fantástica, porque nós queremos Sim, resultados, não faz sentido não pensar em resultado, mas não de qualquer forma. exato. Então, essa era um indicador da própria maturidade de gestão, né? Então, era mais Exato. no sentido de Não, comparação. o que você diz faz todo sentido, porque quando a gente se projeta no mercado, aí você avalia que sim, algumas empresas. E aí, hoje, Adilson, eu olho muito a cultura é uma coisa que é construída ao longo de muito tempo, né? E talvez para algumas empresas ainda não é o momento, talvez a Paty vai falar muito melhor que eu da questão de maturidade, mas quando a gente olha para as empresas, às vezes é isso, não é o momento assim, e quando não é o momento de se falar, não de não se trazer o tema, porque o tema eu acredito que sim, a todo momento é importante trazer, mas como encontrar ali o escalonamento para que isso seja feito, porque muitas vezes, eu me lembro muitas vezes eu tive essa preocupação para alguns colegas, né? E eu, como já conhecia toda a minha equipe de gestão muito de perto, eu falava, puxa, para alguns eu preciso trazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira na qual o cara não vai falar, pô, tá de sacanagem comigo, né? Poxa, como é que eu vou falar isso? Vou passar vergonha para meus colaboradores. E é um pouco disso, né? Que às vezes, dependendo como você traz, aí está muito ligado à questão da maturidade, é como que você traz essa questão de espiritualidade. Essa é uma palavra que você mesmo explica tantas vezes, e tão bem, por sinal, que primeiro ponto é muitas vezes se confundir essa questão com religiosidade ou com uma série de outros aspectos. Mas quando você traz os elementos, ou seja, os pilares que norteiam isso, eles sim podem estar associados a práticas religiosas, e muitas vezes estão, ou não necessariamente. Eles estão para. Na verdade, é a nossa convivência social, a nossa convivência profissional e uma série de outras interações que a gente tem durante a nossa vida. Então, são pilares que aí, quando você consegue explicar isso claramente para os envolvidos, aí você fala, legal, você fala em justiça, você fala em respeito, eu não estou falando de religião alguma, eu estou falando de algo que deve permear a vida de todo mundo. Né? Então, quando a gente consegue ultrapassar isso, fazer essa viradinha de chave, aí eu acho que a velocidade de atração vem bem mais rápido, você ganha atração com muita força. O início talvez seja difícil mesmo, por isso que lá atrás muitas vezes olhavam assim, muitas vezes olham para a gente e falam, meu, o que você está querendo trazer aqui para a gente debater, né? E é isso, vendas é isso, né? Mas tem que ter essa questão de a relação de vendas, ela é uma relação a longo prazo, né? A vida a gente vende também a vida inteira, então é isso o tempo todo, então é desenvolver essa maturidade, então é desafiador, Fantástico, fantástico, fantástico. E traz um elemento ali também dessa questão da semeadura, né? Dessa análise de assim, em que momento é o momento de poder fazer isso, e mas, como, né? mas daquilo que na sua fala é muito forte também, Juliano, de você não abandonar aquilo que você acredita. Eu vou arrumar uma forma, um jeito de levar esse conceito para o meu time.
e isso mostrava que você está num patamar diferente e o seu poder de influência é que vai possibilitar isso. E esse é um ponto muito bacana. Rê, já estou emendando aqui porque tem uma riqueza bacana. Você quer também trazer alguma pergunta aqui? Até a Patrícia, não, a Patrícia também, porque esse é o painel de vocês, né? É que a gente vai trazendo aqui essa força. Se tiver alguém aqui, daqui a pouco a gente abre para todo mundo, É, né? Para a gente. essa questão da influência que você fala passa muito por o que eu vim passando nos últimos momentos, né? Porque eu vinha trazendo um pouco da minha trajetória e no meio do ano passado, né? Como você bem sabe, eu fui para um outro projeto, né? Eu saí da Momenta, né? Daquela posição que eu já estava ali confortavelmente, né? Enfim, a gente já há muito tempo ali e tal, e vim para uma posição na qual eu vim para a área internacional para poder estruturar um projeto, que depois se tornou um projeto Greenfield em Angola, e depois eu acabei assumindo já uma pequena equipe em Moçambique. E aí eu me vi sobre uma outra ótica, que qual é? A ótica na qual eu não tenho equipe, né? Porque eu basicamente em Angola não tenho equipe ainda. Eu tô estruturando lá outras etapas do negócio, né? Enfim, na verdade todas, né? Quase o meu equipe, sou só eu. Então, poder estruturar e fazer conexão. E aí a questão da influência, né? Que não está relacionada necessariamente a posições hierárquicas. Então, poder influenciar e poder entender e lidar com as pessoas sem ter, inclusive, uma posição hierárquica tem sido extremamente enriquecedor para mim. E mais ainda, numa cultura completamente diferente, num país que parte de um outro local que não é a história na qual o Brasil partiu. Então, os últimos meses aí, eu estou desde o meio do ano nesse projeto, tem sido extremamente desafiador, porque ali eu tenho, além de lidar com questões jurídicas, né, escritório jurídico, para poder lidar com uma série de coisas, tem empresa do ponto de vista fiscal, tributário, TI, frota, etc. Relação com o governo, seja com o governo angolano, seja com o governo brasileiro. Processos seletivos, né? Enfim, eu iniciei alguns processos seletivos lá e poder ouvir um pouco das pessoas. Então, aqui tem um desafio muito grande do ponto de vista de influência, que é exercer a influência e já começar a construir. Aí eu volto lá atrás do que eu falei, nos pilares que eu entendo que são os primeiros, respeito sempre às pessoas, um ambiente de justiça. A gente conseguir lidar com todos esses stakeholders aí, tenha ou não uma relação hierárquica comigo, de uma maneira na qual eu vá conseguir criar esse ambiente, inclusive fora dos muros da Eurofarm em Angola, ou em Moçambique, ou em qualquer país que a gente esteja, para que a gente possa ter a humanização, né, o processo de respeito e tal, entre todas essas relações que se tornam cada vez mais complexas. Então, eu tenho tido vários exemplos, assim, várias pérolas de o como é desafiador. E um dos pontos fundamentais que eu tenho visto, Adilson, que tem sido fantástico a gente vai ter mais à frente aí, em outro dia, se não me engano, a Maria João vai falar em outro dia, né? Maria João, Sim. eu a conheci pessoalmente, inclusive, porque você me apresentou, uma profissional espetacular. Lida com um time gigantesco lá em Angola. Então, assim, ela trouxe uma coisa para mim, uma conversa que eu tive com ela foi fantástica, que a gente conversava um pouco, e eu tenho muito dessa questão de quando eu cheguei em Angola, me imergir, conhecer, conectar, entender, e ir lá, enfim, a fundo. E aí, conversas para lá, conversas para cá, ela falou para mim, olha, eu sou a pior pessoa para tentar te dissuadir, né? Aí a falar alguma coisa ao contrário de Angola, porque eu adoro aqui. Porque, de fato, quando a gente mergulha num país, independente das dificuldades sociais que ele tem, porque Angola tem extremas dificuldades sociais, mas tem outras riquezas espetaculares, inclusive as pessoas. Então, a gente vê ali potenciais incríveis, pessoas têm potenciais espetaculares, precisam de oportunidades e desafios também absurdos, né? Então, isso tudo traz uma série de desafios para poder criar sinergia, para poder eu criar daqui a um tempo, eu estou falando para vocês sobre o senso de pertencimento da equipe lá, eu vou ter que estar construindo desde o dia 1. Então, é isso que eu acredito bastante que é desafiador. Então, seja em todas as relações que a gente vai trazer por lá. E, eventualmente, acontecem circunstâncias que mostram muito a questão do desconhecimento. Na minha última ida a Angola, teve uma circunstância que aconteceu aqui no Brasil que ecoou muito lá, eu acredito que nem ecoou muito aqui, mas como falava de Angola, ecoou muito lá, que foi uma entrevista num canal, enfim, televisivo, uma pessoa que saiu num BBB e foi fazer uma entrevista à Mostra de Angola. E a imagem que foi veiculada na ocasião, junto com a fala da apresentadora, trouxe imagens da década de 20 anos atrás de Angola. Uma imagem de guerra, enfim, uma imagem de...
Isso chateou muito os angolanos. Eu estava lá, eu consegui presenciar isso. Então, e eu ouvi vários deles falando, poxa, o pessoal precisa conhecer um pouco mais aqui Angola. Então, é isso que é o meu objetivo, né? Conseguir entender a fundo, para poder justamente criar sinergia, criar conexão, enfim. Então, são vários desafios, né? Absurdamente, são inúmeros desafios. E fantástico. Ó, Juliana, nós vamos começar as perguntas já, porque acho que eu sei que você tem... Se você deixar, eu fico aqui, eu e a não Paty até as 10 atropela. da Acho que noite. a Né? gente tem uma questão, e a gente tem conversado muito com a Regina, que assim, a empolgação e entusiasmo que as pessoas têm. Então, esse convite foi aceito com alegria por todos os líderes que vão estar aqui com a gente, né? Isso é ímpar. Eu sabia que esse tempo era um tempo limitado, mas acho que tem uma mensagem importante para ser colocada. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas. Então, vocês têm aí na barra do Zoom o QA aqui, que é para você fazer as perguntas. Se tiver alguma aqui, a gente já vai olhando para cá. Regina e Patrícia, se tiverem perguntas já enquanto eu estou selecionando aqui para o Juliano, já podem fazer. Deixa eu ver aqui, estou monitorando. Está fechado o seu áudio, Rê. Não é uma pergunta, mas é uma observação, que, na realidade, os convidados aqui, o Juliano mostra isso, é a questão da crença e da intenção genuína. Então, é um pouco isso, é acreditar. A intenção, ela pode, no tempo, ter tempos diferentes, mas se você mantém a sua intenção, ela passa a realização, né? A gente acaba realizando aquilo que nós acreditamos. Então, eu vejo que a história da humanização é uma bandeira, né? E a gente vê em você, Juliano, que acabou de falar e teve a oportunidade, de como isso é genuíno em você, né? Então, é algo que você, de alguma forma, traduziu isso que vem do seu coração e que vem de você para o mundo organizacional, né? Então, o respeito, como você trouxe, está em todas as suas relações, né? Então, você transforma isso e traz, que às vezes é um mundo um pouco pragmático, né? Um pragmatismo em excesso, tudo mais, mas que isso, acho que a coisa mais legal aqui que você traz, assim, isso é possível, nesse mundo, com resultados, com todo pragmático e tal, vale a pena olhar, ter o homem no seu centro, né? Queria que você falasse, então, um pouco sobre isso. Não, é verdade, sim, sem dúvida alguma, né? Quando a gente consegue colocar o indivíduo no centro, a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma oportunidade de colher excelentes frutos. E aí eu não deixo sempre de reforçar aqui a importância da gente criar estrutura para que isso aconteça, né? Criar processos e criar um plano para que, de fato, isso aconteça e os objetivos sejam alcançados. Porque vão ter momentos de amplo desafio, vão ter momentos de resultados ruins, e que pode ser que questionem, falem, mas será que esse negócio aí de ficar... não é melhor a gente voltar ali, né, para o convencional? E aí, se você não tiver ali muito bem estruturado isso, já mensurado um pouco dos resultados com que você vem colhendo e construindo, você mesmo pode não conseguir explicar, né? Ficar sem uma explicação ali. Então, estruturar, ter uma estrutura, por isso que eu sempre digo, não é obra do acaso, né? A gente não faz, não é por uma questão assim, uma série de pessoas legais resolveram se encontrar e construir uma empresa bacana. Não é assim. É claro que isso ajuda muito, mas estruturar é importante porque há um reflexo. Eu estou na minha casa, tá? Então, eu estou ouvindo um cachorro latir lá fora, você deve estar ouvindo também. Tudo certo. Desculpem, tá? Porque é o cachorro na rua. Então, tem uma série de elementos que são importantes como esse, por quê? Tudo é uma questão de narrativa, né? Tudo é uma questão de visão. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que estão praticando, às vezes, ou cometendo algum erros, e quem de nós aqui nunca cometeu erros, e que quando você toma plena consciência das coisas, você passa a sentir dolorido aquele erro, e você aprender e ressignificar aquilo para você nunca mais fazer ou corrigir. Isso acontece com várias pessoas. Então, você tem várias pessoas na companhia que pode ser que tenham algumas práticas na qual elas foram ensinadas,
e que precisam ser ajustadas, e algumas questões que são básicas, né? Enfim, e que você fala, ó, isso a gente não precisa nem perguntar para a pessoa, porque antigamente, por exemplo, processo seletivo tinha muito essa questão de algumas perguntas que se fazia que hoje em dia não faz sentido. Então você vai entendendo isso, e eu até comentei no nosso bastidor outro dia, eu tenho um colega, hoje é um amigo, enfim, que é um líder, assim, que ele era extremamente pragmático, assim, muito, muito pragmático. O cara quer... E até hoje ele tem, assim, é o cara mais espetacular que eu conheço para poder estruturar um processo. E ele, ao longo do tempo, e eu tive a felicidade de conseguir ver isso acontecer, ele se desenvolveu de uma maneira, do ponto de vista humano, do ponto de vista de trazer ali, colocar o ser humano no centro, de colocar, né, como nós trabalhamos na indústria farmacêutica, de colocar, inclusive, incutir para aqueles colaboradores dele que, muito mais do que vender para o médico ou para a farmácia, a gente promove saúde, opções terapêuticas. Então, ele conseguiu fazer um realinhamento total de formas de lidar, que, hoje é um profissional, assim, de extrema admiração, porque é um cara que consegue ser extremamente processual, pragmático e humano. Então, é uma coisa incrível. Assim. Fantástico. Ó, nós estamos no limite do tempo aqui. Tem uma pergunta do Eduardo de Quadros aqui, que ele fala: eu sou totalmente novo sobre o assunto, o tema me chama a atenção, mas o que esperar quando chego em uma empresa que tem a gestão humanizada? O que esperar? E como as pessoas que trabalham ali me descreveriam este diferencial? Então, você tem 30 segundos para responder isso, Juliano. Ó, eu acredito que... E aí a minha resposta vai com o latido do cachorro lá no fundo, tá? Eu acredito bastante que a gente rapidamente se percebe, né? Quando está numa empresa, e aí isso é um pouco da mensagem que eu costumo deixar, né, para as pessoas, é assim, ao longo da vida da gente, ao longo da minha vida, né, trazer para a primeira pessoa, eu passei por várias empresas, eu passei por várias gestões, passei por várias pessoas. Todas eu aprendi. Né, algumas eu aprendi o que eu não gostaria de fazer, outras eu aprendi o que eu gostaria de fazer, e aí eu trago aquela, né, uma analogia de nós vamos navegando, né, na nossa vida, né? Então, às vezes a gente atraca nosso barquinho num determinado local, e ali a gente encontra, e aí respondendo um pouco a pergunta do colega, vai encontrar ali princípios básicos, como respeito, como justiça, enfim. As pessoas falam genuinamente do seu trabalho, você não vê nada, você percebe isso, existem elementos que você percebe isso, e aí você também vai conseguir ter a questão de enxergar ali os resultados que são alcançados. Se a gente não vê isso, a gente tem que ficar o tempo necessário onde a gente estiver para contribuir, para trazer o máximo possível da nossa contribuição, também absorver o nosso aprendizado, e ali, em algum momento, pegar o nosso barquinho, ancorar e, né, azarpar e seguir para o próximo, porque o mundo ele vai sendo construído, não necessariamente a gente precisa estar numa determinada empresa a vida toda, né? Enfim, então isso ao longo da minha trajetória eu fui consolidando isso, que eu acredito bastante nisso. A gente tá, se você consegue contribuir, se tem conexão, legal, vai, expande, porque tem muita oportunidade. Às vezes não tem porque não é o momento, beleza, faça o melhor seu ali e depois segue para outra. Bom, Juliano, você queria fazer somar um pouquinho na sua fala, e eu quero, para finalizar esse primeiro bloco com você, uma mensagem que você pode deixar para o nosso público. É muito provável que tenha alguém de Angola aqui, tá? De Moçambique também, já nessa. É que lá eles estão a Moçambique 5 horas, Angola 4 horas. Você já sabe mais disso do que eu, mas até usando um pouquinho da pergunta do Eduardo, isso é sentido. Né, essa questão de perceber, você sente, né, essa inclusão enquanto ser humano no ambiente. E quando não tem, você se sente excluído, se isso for um valor muito forte. Só mensagem para a gente, que mensagem você deixa para essa galera que está nos acompanhando aqui, Juliano? Olha, é um pouco de tudo que eu já falei, né? Primeiro, o que a Regina citou né, que genuinamente eu falo. Então, eu acredito bastante nisso. Então, o que eu posso fazer é convidar todos e todas aí para colocar práticas humanizadas no seu dia a dia, nas suas relações entre as pessoas. E em alguns momentos, de fato, pode ser que nos olhem meio estranho e você pode, inclusive, colocar em dúvida se você está no caminho certo ou não. Tem um poeta de São Paulo que eu gosto muito, que é o Sérgio Vaz. E tem uma frase que é curtinha, que é bem forte, que diz o seguinte, né? Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo, mas tem coragem de começar
mudando os seus próprios comportamentos. É algo mais ou menos assim, ok? Então, que nós sejamos revolucionários, enfim, que a gente consiga fazer essa revolução aí da liderança espiritualizada, humanizada, porque é disso que a gente precisa, né? A gente precisa disso para poder construir empresas na quais as pessoas consigam estar felizes e dando o seu melhor, entregando o seu melhor. Então, acho que o caminho é esse aí. Fantástico. Obrigado demais. Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola, parabéns. Obrigado aí. Demais, gente. Ó, as perguntas vão ficar aqui registradas. Depois nós vamos fazer um combinado para ver quantas das perguntas o Giano consegue responder. Pelo menos uma ali, acho que ele vai responder, tá? Porque eu estou vendo que tem bastante aqui. Mas agradecer toda a participação de todos aqui com esses questionamentos. E agora nós já vamos já emendando aqui com a Patrícia, né? Conheci a Patrícia, a gente hoje mora relativamente numa cidade próxima, mas conheci ela no evento, eu sempre falo isso, né, quando eu reencontro ela em Curitiba, né, num congresso da felicidade, e eu já tinha ouvido falar dela, do trabalho dela, e ela tem uma dinâmica fantástica na empresa, com as pessoas. Então, ela tem um monte de fã. Eu sou um fã dela antes de muitos dos fãs que estão na empresa lá, né? E acho que essa é uma coisa bacana da gente poder olhar para alguns líderes que fazem diferença por onde passa. E a impressão que eu tenho é que eles são cada vez mais fortalecidos por aquilo que eles estão criando. Isso é magnífico. E aqui com vocês, a Patrícia, não sei se a Rê quer fazer alguma fala introdutória aqui com a Patrícia também, porque eu já falei bastante da Patrícia, do Giuliano, e ela teve na FIA lá quando a gente fez o evento. Rê? Está fechado? Está fechado. A Patrícia tem a arte do encantamento com a humanização. É isso aí, isso aí. Ela encanta, porque ela traz tanta leveza nesse processo, que às vezes do ambiente tão conflituoso, onde as organizações estão olhando para o lado e tem o resultado, e você está numa posição tão estratégica, né, dentro da organização, acho que você vai falar um pouco sobre isso, e eu acho que você traz o encantamento, eu diria isso, e eu gostaria de te apresentar dessa parte. Então, com você, Patrícia. Muito obrigada, Dilson, obrigada pelo convite, Regina, muito obrigado. E Juliano, fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia dividir essa parte desse evento com você, viu? Muito prazer em rever você. Recomendo o capítulo do Juliano lá no livro, que é muito bacana também. E, bom, obrigada pela oportunidade de falar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é gestão com pessoas, e principalmente o foco na felicidade no trabalho. Nós sabemos que o Brasil gasta hoje bilhões em recolocações de pessoas. E como que é esse processo? Na verdade, assim, ninguém entra numa empresa para o processo de seleção, e quando a gente fala seleção é porque a gente está selecionando os melhores. Ninguém, se fosse para contratar qualquer pessoa, não precisa do processo de seleção. Então, é para um processo de sair daqui a um mês. Ninguém vai com essa expectativa. As pessoas vão para uma entrevista, buscar uma vaga, buscar uma colocação, para ficar, porque ela quer ter uma conexão com aquela empresa. E por que, então, o Brasil gasta tanto dinheiro, bilhões, gente, bilhões, em recolocação? Eu acredito que os empresários estão acordando para isso, isso é muito bom. Quando eu vejo a turma que está lá no livro do Adilson, eu fico muito feliz, porque, de fato, é uma geração que está despertando para algo muito importante, que as pessoas têm que estar no centro das nossas escolhas também, e elas são empresa e resultado de pessoas. Então, logo, o foco tem que ser nas pessoas. Os números, os resultados vão vir, até porque a razão de existir da empresa também é dar lucro, não tem como ser diferente. Então, nós não estamos falando aqui de uma coisa ou outra, não é excludente. Nós podemos caminhar com as duas coisas. Pessoas felizes no trabalho e, consequentemente, lucro para a empresa, que é o que a gente tem que entregar
para os nossos acionistas e para os nossos chefes, né, Juliano? Se a gente não der lucro também, esquece esse negócio de gestão humanizada, vamos para o profissional, chicote em todo mundo, porque a gente tem que fazer a entrega. E uma coisa que eu vejo é a incongruência que gera esses bilhões aí. A pessoa entra e lá na entrevista vendem para ela uma empresa muito legal. Porque também, de outro lado, ninguém vai dizer lá o recrutador não vai dizer assim, ó, aqui você tem problema, aqui é fofoca, aqui o ambiente é ruim, porque ele não vai conseguir contratar ninguém. Então, por sua vez, ele também vende um ambiente muito legal das pessoas estarem. E isso gera o quê? Expectativa. E eu acho que a pior coisa do mundo é a frustração de expectativa. Então, já existe uma expectativa da própria pessoa que está buscando uma recolocação. Nossa, eu espero que essa seja a empresa dos sonhos, eu espero que dê tudo certo. Já existe uma expectativa natural dela e a expectativa que também é colocada do recrutador com essa pessoa. E ela chega lá e ela descobre que mentiram para mim. Opa, o negócio não é bem assim. Não é que numa empresa com gestão humanizada a gente não tenha problemas, mas a gente vê os problemas de uma maneira diferente, e a gente trata esses problemas, a gente não joga para debaixo do tapete. Então, eu costumo dizer que gestor que faz gestão humanizada é gestor corajoso. Tem que ter coragem para fazer esse negócio aí. Porque eu vou te dizer, Adilson, às vezes é mais fácil seguir o tradicional. Mas, na minha visão, o tradicional não é mais sustentável, ele não vai caber mais dentro das organizações. E as pessoas precisam acordar rápido para isso, porque está se perdendo os talentos, está se perdendo pessoas. No meu negócio aqui na indústria, a gente demora assim de 3 a 6 meses para uma pessoa começar a dar resultado para a gente, porque eu tenho que treinar, são produtos engenheirados, tal, e eu acredito que isso acontece em vários segmentos. Tirando aquilo que é só processo, né? Mas ela precisa aprender do negócio, tudo. Ela demora para dar resultado. E aí, quando ela fica encantada com a empresa, aí quando chega lá no 3º, 4º mês, ela fala, arrumei outra coisa, fui embora, vai embora. E ela leva com ela o conhecimento que ela adquiriu ali, e ela leva todas horas que você se dedicou para treiná-la, e ninguém ganhou, porque veja bem, nós não ganhamos o colaborador, ele saiu frustrado, e uma empresa está recebendo lá, a próxima empresa que ele está indo, um profissional frustrado também. Então, não tem ganho para lado nenhum. E é para isso que a gente precisa acordar. Essa é a experiência que eu tenho, porque as pessoas vêm me procurar aqui e falam assim, Patrícia, qual é o segredo? Qual é a mágica? Não tem mágica, tem muito trabalho nisso, mas tem muita coerência também. Por exemplo, as empresas exigem do colaborador. Não, eu quero que você me entregue a qualidade, precisa aqui tem que entregar a qualidade. Aí, a cadeira que ele vai sentar é rasgada. O computador dele não é de última geração. O ambiente é feio, é estranho, mas eu quero qualidade. Então, essas incongruências aqui não dá. A pessoa fala, não, aqui todo mundo é transparente. Aí o chefe, o gestor, faz fofoca, o gestor não acompanha o desenvolvimento do seu colaborador e não dá feedback, não faz nada do que tem que fazer, mas quer o resultado. Então, essa incongruência, eu acho que é isso que tem permeado esse mercado e tem trazido tantas frustrações para os profissionais. Eu, como líder, eu não quero, me recuso a trabalhar em algum lugar, estando nesta empresa ou em qualquer outra, que eu vá adoecer pessoas. Isso vai ferir a minha missão como ser humano. E eu me dou o direito de escolher isso hoje. Depois de uma longa caminhada aí, eu me dou o direito de escolher onde eu quero trabalhar, se isso é congruente com o que eu quero com os meus valores, né? Porque funciona mais ou menos assim. Nós podemos contratar o melhor profissional do mundo, mas se eu colocar ele num ambiente tóxico, nocivo, um ambiente que adoece pessoas, o resultado dele certamente vai ser comprometido, não tem como. E eu faço uma analogia para explicar, porque esse mundo é tão chato que às vezes você faz uma colocação, aí já falam que é preconceito, que é favorecer um ou outro. Então, eu costumo fazer uma analogia como na agricultura, né? Os agrotóxicos, eles dão resultado para quem? Para o produtor. Mas faz muito mal, ao longo do tempo, para os seres humanos. Da mesma forma, os ambientes tóxicos, eles também podem dar resultado. Mas resultados financeiros, né?
mas ao longo prazo eles vão fazer mal para o time, vai fazer mal para o time. E vai custar caro isso, com certeza, porque tudo tem o seu preço, uma hora a fatura chega, né? Então, nós não podemos se acostumar com esses ambientes nocivos para a saúde, um ambiente que não tenha uma cultura que seja favorável. E quando o Adilson me falou assim, fala um pouco da cultura, né, da Dynamic, e nós criamos uma cultura aqui no nosso trabalho, uma cultura lúdica, onde ela é representada por um mascote, por um boneco, que é o Gru, aquele mesmo do desenho lá, e o Gru quer dizer o quê? Gentileza. Então, a base da nossa cultura é gentileza, nós queremos ser gentis em todas as direções, cima, embaixo, lado, nós seremos pessoas gentis aqui, né? O R é de responsabilidade. Todos nós somos responsáveis aqui, não existe isso. Eu fiz a minha parte agora com você, ou isso é problema do meu departamento. E uma coisa que a gente tem para o mercado é responsabilidade é cumprir tudo aquilo que promete. E prometer só aquilo que você vai conseguir cumprir. Então, isso é responsabilidade para nós. E a unidade é todo mundo junto. O meu cliente, ele não compra de um departamento, ele compra de uma empresa. Então, eu tenho que estar linkada, tem que estar todo mundo junto nesse processo. Então, a nossa cultura é muito fácil, né? Porque a gente percebe muito rápido. Às vezes, a gente tem algum problema e a gente fala, opa, vamos olhar para a cultura. Você está querendo dividir a responsabilidade ou nós estamos somando essa responsabilidade? Estou dividindo, então está errado. Nós temos que somar porque faz parte da nossa cultura, está todo mundo junto, né? Agora, veja só, quando um gestor, ele não, nesse processo de cultura, de gestão humanizada, quando ele não trata os comportamentos nocivos dentro da empresa, ele está indiretamente dando aval para a desmotivação. E aí ele vai frustrar aquele candidato lá que entrou. Porque ele está vendo comportamentos ruins e ele não está fazendo nada. Deixa para lá, isso aí se resolve, tipo, uma hora resolve, né? Eu entendo que gerir um negócio vai além da capacidade técnica que nós temos que ter. É necessário fazer gestão das pessoas, é necessário gostar das pessoas. É necessário entender as pessoas, né? Em sua complexidade, em sua bagagem emocional, em sua diversidade. E também faz parte, é responsabilidade do gestor, na minha visão, é que promover um clima de confiança e transparência, tratar os problemas com maturidade, né? Não é com biquinho, não é agora eu pego você no PLR, então você vai receber menos, eu vou fazer uma armadilha, que isso não é comportamento de maturidade. Talvez a gente possa aceitar isso de um estagiário que está começando, mas se você contratar direito, até isso você vai conseguir evitar. O líder precisa dar certeza para o time que nós estamos trabalhando junto, que os líderes e liderados, nos acertos e nos erros, nós fazemos parte do mesmo time. Nós estamos juntos, nós vamos levar esse negócio até lá na frente. E aí, quando a gente não encontra isso no ambiente que a gente acabou de ser contratado, você fica com aquela insegurança. Eu sempre digo, né? Seja para o seu amigo novo de trabalho, o amigo que você gostaria de ter tido quando você chegou para trabalhar e não encontrou. Aquele cara que aqui a gente tem até uma cultura do buddy, né? Que a gente fala assim, o seu amigo, você chegou, esse cara foi destacado para ser seu amigo durante uma semana. Então, é ele que vai te dizer onde é o banheiro, com quem você fala, o horário de almoço, não vai te deixar sozinho, vai te levar nos cafezinhos, vai dar uma volta com você por uma semana. Falou, olha, vão ter que se gostar, porque vocês serão amigos, pelo menos pela próxima semana, né? E a analogia que eu faço, que eu ia falar, é que eu costumo vincular isso ao sistema, um ambiente, um sistema agroflorestal, por exemplo. É um ambiente colaborativo, né? É onde uma planta ajuda a outra planta. É diferente da monocultura, onde tem uma diversidade enorme de espécies. Algumas plantas não se destacam, né? É natural, algumas pessoas não vão se destacar no processo, mas elas vão fortalecer todo esse ecossistema. Já outras plantas vão dar frutos, vão entregar os resultados, vão bater as metas, né? Mas uma ajuda a outras, e todas são importantes. E eu acredito que isso é sustentável.
Eu acredito, Adilson, muito forte, que as empresas com diversidade colaborativa e regenerativas, onde todos são valorizados, menos aqueles que não aparecem tanto, faz muita diferença. E nós, como gestores, nós devemos ter a coragem de perguntar às nossas pessoas, os nossos próximos, assim, se eles estão felizes onde eles estão, fazendo o que eles estão fazendo, e correr o risco de ouvir não, eu não estou feliz. Nesse momento, se a gente pode fazer alguma coisa para mudar essa situação, nós trabalharemos para isso. Mas se a gente não puder fazer nada, eu peço, por favor, libere esse colaborador para ser feliz em outro lugar. Libere ele, a vida é muito curta para não ser feliz. Libere ele para se encaixar numa cultura que faça mais sentido para ele. E às vezes a gente fica dando um murro e ponta de faca, né? Não, mas é porque o cara entrega resultado, mas ele não está feliz. Aí o resultado dele, desculpa, ele entrega o resultado e está falando mal da empresa ali na esquina. Ele está contaminando um monte de gente. E isso não vai dar, não vai ser bom, não vai dar bom, né? Como diz meu filho, não vai dar bom a longo prazo. E eu acredito que quando os líderes aprenderem ou começarem a perceber que de fato, isso como o Juliano falou, não é fácil fazer uma escolha dessa. E você mesmo falou assim, vocês não se sentem estranho? Muitas vezes me senti estranho, mas não me arrependo da escolha. Depois que a cultura amadurece, você começa a colher os frutos. Você começa a ver o resultado. E aí você fala, estou no caminho certo, é isso, valeu a pena. Valeu a pena ir por esse caminho, insistir nesse caminho. E quando os líderes atuais entenderem que isso tem um impacto gigantesco nas pessoas e nos números. Isso que é muito interessante. Os números que você entrega através de uma gestão humanizada, uma pesquisa de Harvard, tá? Não sei o que estou dizendo, não. E eu não quero discutir com Harvard, não, que os caras são bons lá. Fala que pessoas felizes, elas devolvem 12% a mais o resultado. Gente, é muita coisa. Competir com o mercado que a margem é tão pequena, né? Você saber que 12 pessoas são mais produtivos, porque pessoas felizes devolvem felicidade para o seu processo de trabalho. Então, eu acredito assim que a nossa colheita, fazendo a gestão humanizada, ela será sempre maior que o plantio, sabe? Aquilo que a gente está investindo, tanto em tempo financeiro, quando você investe na gestão humanizada, quanto no seu tempo como gestor, né? E o resultado vai ser maior que o investimento, sem dúvida. Só que quem não estiver disposto a plantar isso, a investir nisso, também não pode reclamar do que vai contabilizar. Certo? Que fantástico, Patrícia. Tem perguntas para a Patrícia, já vamos poder colocar aqui. Se puder dar uma olhada nas perguntas, acho que dá tempo de fazer uma aqui, mas eu queria fazer uma fala, juntando com a fala do Juliano e da Patrícia aqui. A gente se depara constantemente com líderes construindo esse caminho. E a gente ajuda eles a lidarem com algumas inquietações no processo de mentoria, que vai ter hora que você vai estar sozinho mesmo, mas eu sei com quem você pode conversar, né? Porque aí a gente tem que acionar a rede de pessoas que já passei por isso. Uhum. Né? Porque vai ser um teste, a gente brinca muito numa fala de se o que você está vivendo é um teste de convicção. Você realmente acredita nisso? Você não vai encontrar só louros no caminho, você vai encontrar pedra, vai encontrar algumas muralhas, não é nem muro, muralhas. Uhum. E aí é um processo ali de construção. E o que é bacana de tudo isso, por isso que eu tenho discutido aqui, de se criar essa comunidade, que a gente já está fazendo esse movimento, né? De criar uma comunidade com quem que eu troco. Porque é gostoso você ver que você também não está sozinho no caminho, né? Que é muito bacana. Bom, Rê, tem alguma pergunta que dá ainda para a Patrícia aqui? Eu tenho. Fábio, o Juliano tem uma. Vamos lá, depois a Rê. Ô, Paty, você falou uma coisa que é muito interessante, assim, né? Não falou exatamente desse jeito, mas a gente, né, para ser gestor, tá, a gente tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de pessoas, né? E assim, a gente vive talvez num mundo que
inclusive as ferramentas, eu brinco muito, pô, o WhatsApp agora tem um acelerador de 3 vezes, se não quiser ouvir a pessoa, você ouve o que ela falou em 10 minutos, você ouve em 5, né? Então é meio que assim, não tenho tempo, não quero ouvir. Então, o mundo, muitas vezes, muitas ferramentas que o mundo oferece é ao contrário, né? Para a gente não ouvir as pessoas, é para a gente não escutar. Na tua visão, como é que a gente desenvolve isso dentro de uma equipe? Como é que a gente estimula isso para dentro, né, da empresa que você trabalha? Como é que você busca estimular isso, principalmente, obviamente, para os líderes, né? Mas também para os potenciais líderes ou para todos? Bom, eu acho que o grande segredo aí, Juliana, é primeiro a gente separar o que é escutar e o que é ouvir, né? Às vezes a gente só está ouvindo, mas não está escutando nada, não está entendendo nada, não está. E eu costumo dizer assim, gente, se coloca no lugar do outro quando alguém vai trazer alguma coisa para você, que tipo de atenção que você gostaria de receber? E eu acho que isso fala muito mais do líder do que da pessoa que está trazendo a questão ou o assunto, sabe? Então, o líder precisa estar preparado para isso, reservar tempo e ter paciência, porque pessoas são diferentes. Aí você fala, aí você pensa assim, né? Já me vem esses pensamentos, puxa, mas nossa, isso é tão básico. Será que a pessoa está trazendo uma questão tão básica? Mas é básico para quem? É para mim, não é para ela. E aí que entra a gestão humanizada, é você reconhecer as fragilidades do outro e não usar isso contra a pessoa ou para que isso desmereça a pessoa, mas dizer, tá bom, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Né? E a minha experiência mostra que quando a gente alinha a comunicação assim com as pessoas de dar retorno, de ouvir as pessoas, de ter tempo com elas, isso gera vínculos, né? Isso é muito, muito especial, porque gera vínculos e faz com que a conexão aconteça, e a empresa precisa de muitas conexões entre as pessoas, para que as coisas andem. Você imagina você pedir um trabalho para o departamento, e o departamento é lá da outra pessoa, mas só que ela já te deu atenção, ela já tomou um café com você, já te ouviu. Você acha que ela não vai se esforçar ao máximo para entregar isso para você? Claro que vai. Então, por quê? Porque houve uma conexão lá atrás. Então, eu acho que o grande lance é isso, é dizer, olha, pessoal, primeiro, nós estamos no mesmo time, sabe? Todo mundo olhando para o mesmo lugar. Só que, obviamente, né, quando a gente não tem uma cultura instalada, a gente não tem missão, visão e valores claros, eu costumo dizer que são empresa vesga, cada um olha para um lado. Você pode até chegar em algum lugar, mas vai demorar, porque tem que ficar puxando para lá e para cá, né? Então, alinha a direção e vamos embora todo mundo junto, aí fica mais fácil, certamente. Não sei se eu consegui te responder. Perfeito, Paty. Obrigado. E uma coisa que eu penso, o líder tem que pôr isso na agenda, né? E dar tempo para as pessoas, você também tem que organizar seu tempo, né? Isso aí. Senão, bicho, senão não dá, né? É isso aí. E tem uma questão e a gente, quem já teve a oportunidade de conversar com a Patrícia, você sabe que na hora que você está falando com ela, ela está com você, né? Aquele atenção plena, né? E isso pode durar 2 minutos e valeu um dia ali, putz, eu recebi a atenção desse líder, desse ser humano, dessa pessoa. Então, de ter um interesse que é muito claro na postura da Patrícia, que é esse interesse genuíno. E aí, uma mensagem que você pode deixar para o nosso público aqui, porque o tempo está esgotando e a gente tem que fazer uma finalização para ir entrar com outro bloco. Então, Patrícia, uma mensagem que você pode deixar para os nossos ali, tantas belas que você já deixou por aqui. Bom, a primeira mensagem que eu diria para todos é: fiquem ligados nos próximos dias nesse fórum internacional. Eu também estou me organizando para não perder. Acho que conhecimento é uma coisa muito legal, e o diferencial desse não é teoria, é o que a gente já está fazendo. Então, é bem bacana isso. E que nunca será perdido o tempo que você investir em pessoas, nunca será perdido. O tempo em pessoas é um tempo precioso, e que você tenha sempre essa disposição de ter um coração ensinável e um coração doador, que doa tempo, que doa disponibilidade, e isso vai fazer muita diferença na sua gestão, porque a definição de liderança não é mandar, não é crachá, a definição de liderança é servir. Então, quanto você está servindo? E outro dia um amigo meu disse assim, uma frase meio complexa, mas eu adorei.
Se você está nesse mundo e você não serve, para que você serve? Fantástico, Que fantástico. legal. E aí traz a mensagem muito, né, do que a gente faz para o outro, que é o olhar para o coletivo mesmo, né, olhando para tudo isso. Então, nós estamos concluindo aqui o primeiro painel do nosso fórum, muito feliz de ter começado com vocês, né? Vocês são referências importantes para nós e para muita gente. Então, sei que muita gente da Daime que vai assistir, se não está assistindo, da Eurofarma também, e que vocês continuem influenciando e construindo esse legado extraordinário. Então,